Quando a gente vê o Padre Márcio aqui celebrando segundas e quartas, segunda pelos juntos, quarta por todos os filhos e filhas de São José, de modo especial nossos patronos, que são patronos também dessa celebração, a gente pensa que tudo que o Padre reflete, ele é fruto de uma inteligência ou de um dom também na oração, também, e é muito importante isso, mas eu não posso admitir que vocês se esqueçam de tantas e tantas pessoas que fizeram parte da minha vida e da minha formação enquanto sacerdote. Eu estou dizendo isso porque eu gostaria hoje de fazer essa reflexão homenageando 3 nomes pelos quais eu celebro toda a Eucaristia, que já fizeram a sua Páscoa e foram muito importantes para que eu pudesse compreender esse Evangelho. São personalidades aqui de São José do Rio Preto, onde fica a sede da Rede Vida, e que merecem não só a minha homenagem, mas a homenagem de todos os alunos do seminário, aqui maior, Sagrado Coração de Jesus, que tiveram a oportunidade de conhecer esses 2 homens e essa mulher, que viveram em tudo o Evangelho e se dedicaram não só à educação, à vida cristã, mas à educação de uma gama de sacerdotes dessa nossa região, da Diocese de Catanduva, de São José do Rio Preto, de Votuporanga e de Jales, e de Barretos também. E eu sempre enxerguei no professor Cabaleiro, um professor de filosofia, um homem que na altura da vida perdeu sua esposa e 2 netas naquele último acidente em São Paulo, vindos de Porto Alegre. Um homem que serviu durante mais de 25 anos a igreja como sacerdote, mas se apaixonando, continuou a servi-la, tanto como um professor universitário, mas também como um homem da palavra e do ensino no seminário. E lá ele nos dava testemunhos riquíssimos de que a vida, quando é levada sob a vontade de Deus, ela floresce. Era um homem feliz, rígido nos ensinamentos, mas era leve e experimentava a fé de um modo sobrenatural. Às vezes parecia orgulhoso, mas não era. Era humilde, porque sabia que tendo fidelidade a Deus, a gente encontra o nosso caminho. E foram 3 pessoas que de fato, mesmo tendo seu corpo pesado pela idade, demonstravam leveza por causa da fé. O segundo e não menos importante, o professor Coronado, ambos espanhóis, Coronado tradutor de excelência, também professor, com uma riqueza incrível, já octogenário, ministrava a beleza da filosofia, ou a filosofia da beleza, não é? Ou o belo na filosofia, como a gente chama, mostrando que ele conhecia um Deus. Ele também sacerdote durante muitos anos, se apaixona, mas não deixa de servir no ensino, de dedicar-se profundamente. E ele também, para mim, é um retrato desse Evangelho, de quem chega com postura, com cabeça na melhor idade, porque serviu, dentro de muitas contrariedades, dentro de perda, longe dos seus entes. E a terceira, também muito conhecida, a professora Elaine Muni, aqui em Rio Preto. A Elaine, eu ia visitá-la quando ela, depois de já ter perdido parte do cérebro, e ela dizendo uma única palavra, tinha o mesmo sorriso, a mesma rigidez,
o mesmo ensino. Nem se casar, casou, Cáter, porque dedicou-se ao ensino de várias gerações aqui em São José do Rio Preto, e ela tem até uma escola com seu nome, e eu fico muito feliz de ter conhecido essas 3 pessoas. Sabe por quê? Porque foram pessoas que sofreram perdas, sofreram dificuldades, foram pessoas que se dedicaram àqueles que muitas vezes são ingratos nesse ensino, mas que nunca deixaram de ter a rigidez leve. Não sei se vocês me entendem, mas como ser rígidos nesse mundo, fortes, resilientes, com leveza. E assim eles me ensinaram. Porque ao ouvir a primeira leitura, é o segredo da vida. O vigor, o ânimo está no Senhor. Hoje nós abandonamos o Senhor, começamos a abandonar o Senhor, como diz um Papa, acho que é Pio XII, se eu não me lembro, lá na Reforma Protestante, quando deixamos de ter a igreja como centro de encontro com o Senhor, abandonamos a instituição, a voz única, a voz do magistério, e começamos a adorar Deus a partir de nós mesmos. A modernidade piorou essa situação, porque proclamou lá no final do século XIX, Deus morreu. E a pós-modernidade acabou com a verdade. E eu me pergunto para você que está em casa, eu me pergunto junto com você que está em casa, junto com vocês, amados peregrinos aqui no Santuário da Vida, as pessoas hoje são mais felizes? A gama de remédio que as pessoas tomam hoje para sorrir, para acordar, para dormir, para ter força para enfrentar as suas academias, valorizando o seu corpo, ou para estudarem sem medida, um humanismo que acaba em si mesmo, nós colhemos mais felicidade. E eu queria hoje entender esta mensagem, que para mim é muito clara e contradiz tudo o que eu aprendi com essa trindade de mestres na minha vida: Cabaleiro, Coronado e Elaine Mounier, que eram felizes, octogenários, ensinando, acreditando em nós sacerdotes, porque ensinaram uma vida toda sem receber nenhum tostão, porque acreditaram mesmo naquilo que deixaram, porque enxergavam a vida com resiliência, com firmeza, mas com leveza, porque a gente, para ser firme, não precisa ser pesado, não precisa impor. Ontem eu lia com a Mariana Monteiro, nossa diretora criativa, um artigo que saiu no Valor Econômico que dizia: olha, a igreja, ela fica repetindo a sua história e se esquece de falar da realidade. E por isso hoje eu tomei essa decisão de falar da realidade diante de Deus e diante de 3 santos no conhecimento e na sabedoria que eu conheci nesta cidade. E que hoje, até mesmo na reunião como professor do seminário, eu me lembrei com emoção. E ao ouvir esse evangelho, não consegui enxergar outros exemplos, senão esses santos não necessariamente canonizados, que passaram para a minha vida, e muito da minha reflexão está ligado a esses 3 personagens. Muito, mas muito, demais. Eu enxergo eu falando coisas que eu aprendi com eles. Olha, hoje, até as crianças estão cansadas, quando não estão obesas. Hoje as pessoas chegam lá na confissão com a gente, o direcionamento espiritual, e falam assim: padre, eu estou cansado. Com 15, 16 anos, eu não me entendo, eu não sei qual é a minha escolha sexual, eu não sei nada.
E aí eu vejo tanta liberdade, um Deus que se ausentou do magistério, uma igreja que afirmou que Deus morreu, assistiu o mundo afirmando, e uma igreja hoje que não acredita mais na verdade. Será que nós vamos ter que condicionar a nossa palavra para dizer para as pessoas: acorda, o erro é nosso, não é de Deus? E será que momentos como esse, reflexões testemunhais da vida de um homem que aos seus 45 anos sente saudade da voz desses 3 professores, que, repito, inclusive no seu sofrimento, acreditaram na minha vocação como na de milhares? Será que eu acredito nessa vocação da igreja de ter um compromisso com a verdade para descobrir o caminho e a vida que está se perdendo? Ou será que a gente não olha para o lado para dizer: meu Deus, um jovem com 15 anos não sai de casa, não tem perspectiva, não tem vontade de estudar, não tem nada. E aí eles chegam para a gente dizendo assim: padre, é alguma coisa espiritual. É sim, é a vida e a falta de vida. Porque quem não tem coragem de errar, nunca vai acertar. Quem não tem coragem de namorar, nunca vai achar a mulher da vida. Pode até namorar as feias, que aliás, quando a gente namora feia, segredo de quando eu estava no mercado. Você pegava uma feia, todas as bonitas falavam assim: nossa, ele está pegando a feia, por que ele não me escolheu? É a melhor coisa. Aí uma dica falando aqui. Amados, eu não me preocupo em um dia a gente chegar a bem menos do que somos hoje, mas eu me preocupo em deixar de ter exemplos como Elaine, como Cabaleiro e como o Coronado. Gente que assumiu o jugo de Deus, ou seja, a leveza da caminhada, porque o jugo de Deus é a sua cruz e a nossa cruz de cada dia. E que não assumiu o peso do mundo, de uma sexualidade exacerbada, da falta de respostas, das crises dos medicamentos como solução, ou nem da doutrinação que existe num psicologismo que não faz com que a pessoa se encare dentro de uma realidade, erre e reconheça que até no seu erro pode acertar. De gente que carrega o fardo do pecado que já foi levado por Jesus na cruz. E aí eu consigo, de fato, enxergar mais e melhor a realidade. O pecado pesa. Pesa a alma. Pesa a cabeça. Pesa o corpo. Inibe a caminhada. E a gente só tem vida quando se mexe. E por isso essa palavra é para aqueles que têm vida. Porque os que agonizam na UTI do seu espiritual, sem inteligência e sem liberdade, talvez morram sem ouvir isso, se nós não formos até eles, estendermos nossa mão e, como Jesus fez inúmeras vezes, sem grandes milagres, dizer: levanta-te e anda, porque o teu fardo é perdoado pelo Deus da vida que morreu na cruz. Eu creio que esses 3 estão no céu e rogando por cada um de nós. Eu estou muito feliz de lembrá-los agora. E eu creio que na vida da gente devem ter passado muitos Guilhermes Coronados, muitos Cabaleiros, muitas Elaines Munias, que deixaram para nós jeitos novos de pensar e de ver o mundo. E é esse jeito sempre novo de ver o mundo que faz com que, com Cristo, que nos olha com um olhar de misericórdia, ou seja, já enxerga o novo, já enxerga o nosso arrependimento, mesmo antes de nos arrependermos, que faz com que a gente olhe para o mundo com esperança e, sobretudo, viva sob o jugo da esperança, que é o jugo de Cristo. O jugo leve, o fardo ainda mais leve. E que esse Natal desperte em nós tudo isso
que a palavra de fato nos anuncia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Esse programa teve o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor evangelizando com a gente. Ligue 0 operadora 11 4200 8080.